Gostaria de saudar a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que estamos tendo de trazer aí uma palavra, trazer uma mensagem para o amado irmão. E sou muito grato ao Senhor pela internet, sou grato ao Senhor, agradeço a Deus pela tecnologia, pelos aplicativos que permitem, com que nós mantenhamos o contato e permite com que a gente tenha aí a manutenção, dos nossos cultos, dos nossos estudos. E isso é motivo de muita gratidão e de muita alegria. Sou grato a Deus pela nossa equipe de mídia aí, o pessoal está de parabéns, está buscando aí soluções para que nós continuemos a nossa missão como igreja. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Nelson Malafaia, que tem nos desafiado, não só a nós pastores e líderes, mas a toda a igreja. Ele tem nos desafiado a continuar firmes, constantes, tem nos desafiado a aumentar aí a nossa rotina de oração, dos estudos da palavra, tem nos trazido palavras edificantes e confortantes nesses momentos, que não são fáceis, são momentos difíceis realmente que a igreja tem enfrentado mediante esse novo coronavírus, mas estamos aqui e fazendo bom uso da tecnologia, da internet, para que possamos continuar sendo alimentados, para que possamos continuar compartilhando uns com os outros nossas ideias, nossas perspectivas, boas novas, porque é isso que o Evangelho é para a vida não só de nós que já cremos, mas para a vida principalmente daqueles que precisam ser alcançados. Com isso, quando o pastor Nelson me fez aí esse desafio e tem desafiado a nós, liderança, de trazer uma palavra, eu pensei em um personagem, alguém que de fato viveu um momento, alguns momentos de aflição, de tribulação em sua vida, em sua caminhada. Foi um líder que não olhou para as circunstâncias, não olhou para a situação atual adversa, e além de tirar lições positivas daquilo que estava vivendo, além de não olhar para a situação difícil e se desanimar, foi alguém que foi usado, obviamente, por Deus para dentro dessas circunstâncias, dentro dessas situações adversas, instruir e educar, exortar e tranquilizar o povo de Deus. Obviamente estou falando do apóstolo Paulo, e a situação em que me chamou a atenção, que o apóstolo Paulo estava vivendo, foi quando ele escreveu a carta aos Filipenses, aos irmãos filipenses. Paulo escreveu essa carta quando estava na prisão, e logo no capítulo 1, a gente vê ele enfatizando isso 3 vezes. E uma das lições que a gente tira é que a ênfase no sofrimento momentâneo, ela é proposital aqui no caso do apóstolo Paulo. Ele tem algo a nos ensinar, ele quer nos ensinar algo dentro dessa ênfase no sofrimento que é momentâneo. E a gente vê isso, por exemplo, no versículo 7, Paulo já começa a falar aos irmãos filipenses, dando a eles ali uma forma de tranquilidade, uma forma de dizer, olha, eu estou preso, mas eu quero que vocês saibam que eu estou feliz com o que vocês têm feito. Ele diz no versículo 6, que o bom Deus que começou a boa obra na vida dos irmãos, ele quer que essa obra continue. É da vontade de Deus a continuidade, a manutenção da boa obra, mesmo diante de momentos complicados. E no versículo 7, Paulo diz, olha, vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês,
pois vocês têm participado comigo do privilégio que Deus deu. E é isso o que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o bom Deus que colocou essa obra diante de vocês e que quer que essa obra continue, mesmo diante das situações adversas, agora que eu estou na cadeia, eu estou feliz porque vocês estão continuando a boa obra e estão continuando da mesma forma que se eu estivesse livre. Então o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma ênfase, e no versículo 13, no versículo 14, ele enfatiza novamente o fato de estar na cadeia. No versículo 14, por exemplo, ele diz: a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança ainda no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Então, Paulo está muito feliz com os irmãos, com a resposta que os irmãos estão dando ali diante desse momento de adversidade, diante desse momento de tribulação. Lembremos que o contexto da época não era nada fácil. A primeira igreja, a igreja primitiva, passou por maus bocados para que essa mensagem chegasse até mim, chegasse até você hoje, E trazendo muito, mas muito para o nosso contexto de hoje, eu fico muito feliz, meus amados irmãos, com o que eu estou vendo aí, com a resposta que algumas igrejas, se não a sua maioria, das igrejas, tem dado a esse problema que estamos passando hoje, com esse Covid-19, o novo coronavírus. As igrejas, geralmente, quando a gente há um choque de realidade, quando a gente é imposto uma nova realidade para a gente, há um choque. E alguns respondem de uma forma, alguns respondem de outra forma, alguns entram em desespero, alguns só enxergam desesperança. E o que o Evangelho de Jesus traz para mim e para você é que nós temos a obrigação, como igreja, como crentes no Senhor Jesus, como imitadores do apóstolo Paulo, nós temos como obrigação trazer esperança. Nós temos como obrigação ser mensageiros de paz. Nós temos como obrigação ter a visão que o apóstolo Paulo teve diante da circunstância que ele estava passando, diante da tribulação que ele estava passando. Ele enxerga nos irmãos a continuidade da obra. Ele enxerga a continuidade do propósito. A missão não morreu. O propósito não morreu. A missão da igreja, a missão minha e sua é propagar o Evangelho de Jesus. Mas nós não podemos mais ir à praça evangelizar. Mas nós não podemos mais nos reunir nos nossos templos. Mas o Evangelho e a missão continua. O Evangelho de Cristo, ele está continuando a ser propagado. Há uma continuidade, há um prosseguimento. Nós estamos usando a tecnologia hoje que tem um alcance, a gente nem imagina. Eu costumo dizer que os autores da Bíblia, divinamente inspirados aí por Jesus, por Deus, eles não tinham noção do alcance, da quantidade de cópias que ia ter esses escritos, do alcance, do número de pessoas que iria alcançar. Eles não tinham essa noção, mas no seu subconsciente, por serem inspirados por Deus, eles já poderiam imaginar que aquilo que eles estavam escrevendo ali, aquilo que eles estavam relatando, mudaria, transformaria vidas, mudaria o rumo de uma nação, de nações. Então, nós precisamos entender o momento em que vivemos hoje. Nós precisamos estar antenados a tudo que estamos passando hoje. Mas essa realidade que estamos tendo hoje não deve de maneira nenhuma modificar aquilo que está dentro de nós. A realidade que nós vivemos hoje não deve de maneira nenhuma, a circunstância adversa não deve de maneira nenhuma mudar o sentimento de que a missão e o propósito do Evangelho de Cristo Jesus, a missão e o propósito da igreja não deve mudar. Nós precisamos ter esse entendimento. Veja que interessante,
ainda no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27 e 28. Olha, trazendo para o nosso contexto o que Paulo diz aos irmãos ali e que o Senhor Jesus nos fala nessa hora. Ele diz: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para os seus inimigos de que eles serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Meus amados irmãos, é muito interessante essa perspectiva que o apóstolo Paulo traz, não é? Paulo, ele tem essa ideia, não é? Ele continuava encorajando os irmãos, porque ele já entendia dentro do seu coração que era preciso encorajarmos uns aos outros, porque os tempos não seriam fáceis, e não foram de fato. E hoje nós vivemos esse contexto aí, um contexto em que muitas pessoas trazem desespero, muitas pessoas trazem desesperança, muitas pessoas só focam e enfatizam no colapso que isso tem trazido aí para muitas realidades. Olha, o mundo está em colapso, é muita morte, é muita... Sim, de fato é. Né? A gente não quer aqui dizer que tudo que está sendo divulgado aí é mentira, não, de maneira nenhuma, esse não é o nosso pensamento, né? Nós acolhemos a recomendação das autoridades, nós estamos nas nossas casas, mas o que precisamos entender é que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que você abre o seu WhatsApp, né? Até num grupo de família mesmo, enfim, grupos das nossas igrejas, você abre o WhatsApp e só vê desesperança, né? Só vê notícia ruim. Nesse momento nós precisamos nos encorajar. O que o apóstolo Paulo está falando é que, olha, vocês vão ter vitória por meio da fé que se baseia no Evangelho, lutando juntos. Olha que interessante o que ele diz, lutando juntos. Eu saberei que vocês continuam firmes e unidos se vocês viverem de acordo com o Evangelho de Cristo. A unidade, não é, do Evangelho de Cristo é o que vai permanecer, é o que vai fazer com que a igreja permaneça firme. Né? Muita gente diz, olha, eu confio, né, eu sou mais do que vencedor. E esquece de que é mais do que vencedor em Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o que o texto nos diz. A única forma de sairmos vencedores é estando naquele que diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está nele, se você entende que está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você vive de acordo, se você vive o padrão de uma pessoa que está em Cristo, você é mais do que vencedor. Independente do que as circunstâncias, do que a situação atual, independente do que está sendo divulgado, meu amado irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê paz nesses dias, que Ele nos use como instrumentos, como mensageiros de paz, que Ele nos dê prudência, que Ele nos dê sabedoria para enfrentar toda essa situação, que possamos, como o nosso pastor Nelson falou, olhar para Jesus em meio à tempestade, que possamos, como o nosso pastor Nelson falou, orar pelas nossas autoridades. Ore pelas nossas autoridades. Ore pelo nosso presidente. Nós precisamos apoiar aqueles que nos governam. Qual a forma mais eficaz de apoiar aquele que me governa? Orando por ele. Orando para que Deus dê sabedoria.
né? Orando para que Deus quebre muita coisa que precisa ser quebrada. Então, a minha oração é para que a Igreja de Cristo utilize-se desse momento, assim como o apóstolo Paulo ensinou, né, aos irmãos em Filipenses. Olha, nós vamos passar por maus bocados, né? Mas precisamos estar unidos, firmes naquele que nos deu o propósito, entendendo e crendo que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século, Ele não está mentindo. Ele estará comigo, Ele estará com você, Ele está com todos os nossos familiares até a consumação dos séculos. Então, nosso dever como igreja, o nosso papel maior como igreja e corpo de Jesus é estarmos unidos, ainda que pela internet, virtualmente, mas estarmos unidos com um só pensamento, com um só propósito, com uma só missão, que o Evangelho de Jesus não pare, que o Evangelho de Jesus seja transformação de vida, transformação de entendimento e de coração, para que nós possamos encontrar uma rápida saída. Eu não tenho dúvida de que essa saída vem do nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém
que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Graças e paz, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente não está no mesmo local físico, a gente não está junto, mas mesmo assim nos façamos juntos. De uma forma que a gente vai cantar, a gente vai louvar, agradecer ao nome de Deus na nossa casa, onde quer que a gente se encontre agora. Você pode cantar comigo, você pode adorar comigo nesse momento. Então louve. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.